Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês o cálculo do azimuth, tá? E da distância em função das coordenadas. Onde que você utiliza isso? Muito empregado quando você vai fazer o memorial descritivo, tá? Vamos supor aqui, olha só, que você tenha um imóvel, tá? Desta forma aqui, ó. E você tem aqui o ponto 1, tá? De divisa 1, divisa 2, ou qualquer outro nome, tá? Divisa 3 e divisa 4. Vamos supor que você queira, né? Na verdade, você tem que fazer o seguinte: isso aqui tudo tá no sistema de coordenadas, tá? Sistema de coordenadas x, y. Lembrando que o eixo y aqui coincide com a direção norte-sul, tá certo? Aqui, sentido positivo, norte. E aí o seguinte, eu quero calcular o azimuth de D2, D3 e a distância horizontal D2, D3, tá? Eu quero fazer isso. Porque eu preciso dessas informações, porque ao lado de cada ponto, por exemplo, eu tenho x de D2, y de D2, eu tenho x de D3, y de D3, eu tenho essas coordenadas, tá? Então eu quero determinar, quero calcular o azimuth e a distância, tá? Nesse caso aqui, tá? Vamos considerar que, olha, x de D2 seja 1.200, tá? Y de D2 seja igual a 2.000, tá? Só a título de exercício aqui. X de D3, y de D3. Vou colocar aqui, olha só, como o D3 aqui, o x fosse 2.700 metros e o y de D3, vou colocar 1.570, tá certo? Então eu quero calcular a distância de D2 para D3 e o azimuth D2 para D3, tá certo? O que você tem que fazer? Olha só, primeira coisa que você vai fazer, tá? Primeiro passo aqui é calcular o delta x de D2 e o delta D2 D3 e o delta y D2 D3. O que vai ser esse delta y? Esse delta x é o x de D3 menos x de D2. Delta y D2 D3, y de D3 menos y de D2, tá certo? Então delta x D2 D3 vai ser igual, vou fazer lá, ó. Delta x, então vai ser 2.700 menos 1.200. Então deu 1.500. Então 1.500 metros. E delta y D2 D3 é o que? Y de D3 1.570 menos 2.000 igual menos 430, tá? Menos 430. Olha só isso. O delta x, você tem que vai fazer uma análise de quadrante aqui, olha só. Considerando como se esse daqui é o eixo x, eixo y. Aqui, olha só, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. O delta x, tá? Ele é positivo. Delta x ele é positivo. Então ele pode estar ou no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, ou terceiro quadrante, ou quarto quadrante. No caso, olha só, como o delta x é positivo, ele está ou no primeiro ou segundo quadrante. Como que eu vou saber o que vai acontecer aqui? O delta y é negativo, então está no segundo quadrante.
Então, o fato de estar no segundo quadrante significa que, quando eu for calcular o ângulo, tá? Que está nessa direção. E de fato está, olha só. Se eu puxar aqui, ó, ele está aqui nesse segundo quadrante, esse alinhamento D2, D3, tá? Tá no segundo quadrante. E quando eu for calcular o R de rumo, ele vai me fornecer esse ângulo. Então, para converter para azimuth, eu preciso o quê? Somar 180 graus. Ou se eu pegar o valor absoluto, eu vou pegar... Por que eu vou somar? Porque o resultado da arctangente vai ser negativo aqui. Vocês vão ver. Só que se eu pegar o valor absoluto, o valor do R aqui, do rumo, vai ser 180 graus menos o rumo que vai me dar o azimuth, tá? Então, é só chamando a atenção que a gente vai fazer isso. Então, a distância horizontal de D2 para D3 vai ser igual. Vou pegar aqui, ó, 1.500, que é o delta x ao quadrado. Então, a distância horizontal, bom escrever isso aqui, ó. Vai ser o que? Raiz quadrada de delta x de D2, D3 ao quadrado, mais delta y, D2, D3 ao quadrado, tá? Então, distância horizontal de D2 para D3 vai ser igual. Então, vai ser 1.500 ao quadrado mais... Vou colocar aqui, ó, menos 430. Você nem precisa colocar esse 430 entre parênteses aqui, menos. Porque... agora eu vou extrair a raiz disso. Porque é o quadrado, né? Então, dá 1.560,417. 417 metros, tá? Então, as distâncias de entre todos os vértices aqui vão ser calculadas dessa forma aqui, ó. Eu vou sempre calcular delta x, D3, distância horizontal D3 para D4, x do ponto 4 menos x do ponto D3, delta y do ponto D4 menos o y do ponto D3, tá? Ó, x D4, x y D4. Entende? Então, é dessa forma. E agora, então, a distância horizontal a gente já calculou, 1.560,417 metros. Qual que é o azimuth? Como que a gente vai calcular o azimuth? Olha, primeiro calcula o R. O R vai ser a arctangente de delta x. Então, o R de quem? De D2, D3. Vai ser delta x, D2, D3, olha só, dividido por delta y, D2, D3. O que eu falei para vocês? Primeira coisa, a gente tem que calcular isso daqui, ó, tá? Isso daqui, ó. Isso daqui o que é? Coordenadas relativas, em função das coordenadas absolutas. Então, o R de D2, D3 vai ser igual. Vou fazer a conta aqui, ó. Vai ser delta x, 1.500, dividido por menos 430. Tá? Igual, deu esse valor. Agora eu vou ter que fazer o que? Arctangente. Para fazer arctangente, vou apertar aqui, ó, Shift, tan. De quem? Dessa resposta. Igual. Aí deu esse valor em grau decimal, olha só. Grau decimal. Como que faz para ter grau, minuto, segundo? Aperta essa tecla aqui, ó. Então, o que eu falei para vocês, o resultado é negativo. Mas a gente trabalha com ângulo negativo? Não, isso aqui é só para saber o quadrante. Então, o R vai ser o quê? 74 graus, 0 minuto e 15 segundos. Qual que é o quadrante aqui, ó? Se aqui for aqui é norte, sul, este, oeste. Então, o quadrante é SE. Então, SE. Se o quadrante é SE, como que eu vou fazer aqui, ó? Se eu fizer aqui, ó, 180 graus. 180 graus vai ser o quê? Então, o azimuth é igual 180 graus menos o rumo. Então, aqui, ó, vai ser segundo quadrante. Tá? Então, eu vou converter rumo para azimuth. Então, vai ser o que? O azimuth vai ser igual a 180 graus
menos o rumo. A gente viu aqui. Então, isso tudo, a gente viu que ele está aqui por conta dessa análise aqui, ó. Você tem que analisar ΔX e o ΔY. ΔX positivo para cá. Se o ΔY fosse positivo, estava no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, rumo é igual a azimuth. Se fosse ΔX negativo e ΔY negativo, o rumo estaria aqui, olha só, no terceiro quadrante. Então, o azimuth aqui seria azimuth mais o rumo. No quarto quadrante, ΔX negativo, ΔY positivo. Qual que seria o azimuth? 360 graus menos o rumo, tá certo? Então, você tem que fazer essa análise aqui, ó. Analisar, ó. Análise, tá? Tem que fazer a análise do quadrante. Tá? Tem que fazer uma análise do quadrante. Então, o azimuth de D2, D3 vai ser igual a 180 graus. Então, 180 graus menos 74 graus, 0 minuto e 15 segundos, igual. Então, 105 graus, 59 minutos e 45 segundos. Então, este é o azimuth, 105 graus, 59 minutos e 45 segundos. Tá certo, pessoal? Então, desta forma, você calcularia, olha só, as distâncias, tá? E os azimuths de todos os alinhamentos de divisa. Para que eu preciso disso mais uma vez? Para elaborar a peça técnica chamada, né, memorial descritivo. E aí também, olha só, o que você consegue, além de ter os azimuths, as distâncias, você consegue ter o perímetro. Você consegue calcular o perímetro, né? Porque eu vou ter esses comprimentos dos lados aqui de divisa. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham entendido. Se você entendeu, escreva aí, ó, eu entendi. Um forte abraço, obrigado e até mais.